Bendito Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, a Tua Igreja, Senhor da Glória, hoje se encontra neste sábado perante a Tua face e pedindo, Senhor da Glória, a Tua misericórdia, para que o Senhor nos dê a graça do entendimento, da sabedoria, da inteligência, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor da Glória possa ministrar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esta manhã, neste dia abençoado, que os Teus filhos possam absorver nos seus corações, se colocar nas suas vidas, que nós possamos verdadeiramente sermos, Senhor, edificados pelas Tuas sagradas Escrituras, que o Teu nome venha ser, Senhor da Glória, exaltado acima de tudo e de todos, que o Senhor possa, Deus de Israel, acampar os Teus anjos ao nosso redor, para nos dar, Senhor, a força que necessitamos nesta manhã, para estarmos aqui, Senhor, aprendendo as Tuas sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriath-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e que é Hebron, na terra de Canaã, e que veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Het, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. Amém. Amém. Quando essa porção semanal fala a respeito da vida de Sara, a leitura que nós estamos fazendo é uma leitura assim que não traz muita esperança, não é isso? Porque nós falamos a respeito da morte de Sara. Nós fizemos a leitura a respeito da questão de Abraão ter enterrado Sara. Mas o que isso pode trazer para nós, né? O que Abraão enterrar Sara possa trazer para nossas vidas? E eu acredito que dos adultos que estão aqui, com certeza já viu, não sei também, se já participou de um enterro de um ente querido, né? Mas os irmãos já estão cientes do que nós vamos falar aqui. Bom, o tema que eu coloquei foi: Sara foi mulher que a fé sustentou. Sara foi uma mulher que a fé sustentou. Por que falamos a respeito disso? Como Deus chamou quem? Abraão. Quando Deus teve o contato com Abraão, você vai identificar uma coisa: Sara era a mulher que o homem do tempo de Abraão, né, gostaria e sonhava em ter casado com ela, sim ou não? Olha pela perspectiva do que pode estar sendo feita essa pergunta: por que Sara seria ou não seria a mulher ideal? Uma mulher no tempo de Abraão que não pudesse gerar filho, não servia. Então vamos lá. Quando o Eterno chamou Abraão, ele estava casado com Sara. O Eterno disse: sai da tua casa, Gênesis 12:1. Ele diz: e disse Adonai a Abraão: saia do seu país, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu te mostrarei a você. E o Eterno emprega um termo que já vinha sendo pronunciado. Olha lá em Gênesis 2:22. Primeira coisa que nós vamos entender a respeito dessa questão aí. Gênesis 2:22. Está em cima de Gênesis 12:1, porque ainda nós estamos falando, associando a vida de Abraão. Os irmãos encontraram Gênesis 2:22? Olha o que ele diz: e da costela que o Senhor Deus
tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. O 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, 24, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam um do outro. Note que Deus faz essa promessa para Abraão. Olha a promessa que Deus faz em 12:1. Saia de seu país, afaste-se dos seus parentes. Tem alguma associação isso ao que Deus está falando aqui em Gênesis 2, no capítulo 2? Isso foi lá no começo, né? Lá no princípio. E ainda não existia a Bíblia escrita. Não existia a lei para o homem praticar. Mas a primeira coisa que Deus chama para Abraão, diz assim mesmo, meu filho, você é casado. Né? Você constituiu família. Antes, do jeito que você estava, vivendo aí nessa terra dos seus parentes, você vivia em um costume a qual eles te ensinaram a viver nesta terra. Os homens desta cidade, dessa sociedade, te ensinaram a viver desse jeito. Porém, eu tenho uma outra vida para te apresentar. Para que eu possa te apresentar, você vai ter que pegar suas coisinhas, pegar tudo que você tem, o que você entendeu, o que você foi ensinado, o que você absorveu ou que você conquistou. Pegue tudo isso e saia daí do meio. Tem coisas que você não vai mais precisar, porque a vida que eu tenho para você é uma vida diferente. Primeiro, você tem que entender que você é casado, não é isso que ele estava falando? E pegue e saia da casa do seu pai. Quase que Deus estava começando um novo livro de Gênesis aqui na vida de Abraão. Saia. Mas essa promessa que foi feita para Abraão, ela foi feita em dois aspectos. Primeiro, você vai entender que ele diz assim, ó, de ti farei uma grande nação. Abraão sabia ou não sabia que a sua esposa poderia ou não poderia gerar filho? Sabia. Então, para uma pessoa que já foi chamado com 75 anos, amados, será que ele não sabia que a sua esposa poderia ou não poderia? Já sabia, né? Então, o Senhor disse para ele, olha, no 25 ele disse, ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Tem uma coisa que quando eu estava lendo isso, o Senhor me fez ter um entendimento, assim, por que eles estavam nus e eles não conseguiam ainda se ver. Quando geralmente nós tá aqui hoje, atual, quando nós sonhamos que vê uma pessoa assim, vamos dizer assim mesmo, despida, é sinônimo de quê? Interpretando isso, seria um sinônimo de quê? Eu acredito que os irmãos... O que está sendo exposto ali? Isso. O que significa? Interpretando isso na vida do ser humano? Seria mais a vergonha do homem, né? As vergonhas do homem sendo expostas, né? Então, imagine que aqueles homens, eles estavam nesse estado, Adão e Eva. Então, de uma certa maneira, a vergonha já estava ali com eles. Eles só não viam, não é isso? Porque eles não tinham maldade no seu coração. Se você colocar isso dentro de um casamento, se você olhar para a sua esposa e você olhar para o seu esposo, você pode estar vendo só vergonha. É isso? Vergonha de sair, vergonha de falar, vergonha de brincar, vergonha de fazer um piquenique com ela, vergonha de passear, vergonha. Você prefere deixar ela no cantinho dela do que você olhar para ela de um jeito diferente. Do jeito que Abraão olhou para Sara.
Tem os defeitos? Tem. O principal defeito de Sara no tempo dela era o quê? Tá. Abraão, como um homem que foi feito uma promessa para ter filhos, ele não poderia ter dito a si mesmo: eu fico com a promessa de ter filho. Bom, se Sara não está andando e não está atendendo às necessidades, o que é que eu vou fazer? Arrumar outra mulher, não é isso? Não é isso que você vê hoje no mundo evangélico? No mundo crente? As pessoas trocando, né, de esposo, esposa, casando e deixando de casar. Quando a gente lia, algum tempo atrás, que nós líamos a respeito desta palavra, né, dizia assim mesmo: os homens casavam e deixavam de casamento, nós tínhamos um entendimento que seria o mundo, não é isso? Que era o mundo que casava e se separava, era o mundo que casava e se separava. A gente já estava dizendo: olha, o mundo está condenado. Mas e agora que isso está acontecendo no meio evangélico? Os evangélicos estão condenados, não é isso? Até porque, se nós formos pegarmos a palavra do Senhor, o Senhor vai dizer várias vezes na sua palavra: olha, afasta essas coisas ruins do meio de vocês. Então, o que certo seria o líder pegar e dizer assim mesmo: olha, você está em erro, você não está andando conforme a palavra do Senhor. O que é que ele poderia dizer? Olha, esse lugar não dá mais para ti, não é isso? Você está trazendo vergonha e abominação para dentro da casa do Senhor. Simplesmente eu vou chamar o corpo de obreiro, nós vamos ali para o lado do caminhão do Joel, cada um vai pegar uma pedra e nós vamos te apedrejar. Nós temos que acabar com o quê? Com o mal dentro da casa do Senhor, não é isso? Então, todo aquele que pratica certo tipo de abominação diante da presença do Senhor, ele poderia estar sendo jogado em um paredão e ser apedrejado. Então, de uma certa maneira, quando foi estipulado essa lei, o povo não estava errado. Ele estava matando, mas não estava sendo condenado, ele estava apenas tirando o mal de dentro da comunidade, para o mal não continuar. Não é isso? Quando a mulher foi lançada aos pés de Cristo, o Senhor falou que era proibido apedrejar ela, sim ou não? Foi o que ele falou. Pecado, atira a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas ele não disse: olha, acabou essa situação aí, de apedrejamento, né? Claro que nós não vamos fazer isso, né? E também Jesus não quer que nós venhamos fazer isso literalmente no mundo físico, apedrejar uma outra pessoa. Mas, de uma certa maneira, isso daí ainda existe. Só que não é nosso papel apedrejar o outro próximo, né? Porque quem já faz isso é o próprio Satanás. Ele tem direito de te jogar pedra, ele tem direito de te apedrejar, ele tem direito de te ferir, porque quando uma pessoa joga uma pedra na outra, o que é que acontece? Fere. E se ela continuar jogando pedra, o que é que vai acontecer? Vai matar. Então você vai entender que porque muitos estão ainda dormindo, os outros estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque se o inferno já está projetado para fazer isso com você, por que o teu irmão vai ajudar o inferno ainda a fazer isso? Né? A não ser que esteja um trabalho terceirizado aí. Que Satanás chegou lá e disse: olha, eu vou terceirizar esse serviço com os seres humanos. E não vou terceirizar com os homens lá de fora, vou terceirizar com os irmãos mesmo de dentro daquela igreja. Quando alguém acontecer alguma coisa, nós vamos ali acionar o nosso serviço e eles vão fazer o serviço que nós éramos para nós estarmos fazendo. Mas aí eu vou dar para eles que vão se apedrejar um ao outro. Eu só vou fazer com que a ação dele me deu legalidade para fazer o que eu tenho que fazer. A ação do homem. Não foi o homem que começou a te apedrejar, sem mais, sem menos. Foi a legalidade que você deu. Não é isso? Não é a legalidade que nós damos para que Satanás possa operar? Então, de uma certa maneira, você está sendo exposto à sua vergonha. Só que, infelizmente, existe esse serviço terceirizado que os homens estão fazendo para o inferno. Porém, existe motivo para eles estarem fazendo isso. Né?
A não ser que você realmente seja aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que faz a vontade do Senhor e de repente por você, o inferno, não encontrar pecado contra a tua vida, o que é que ele vai fazer? Ele vai levantar uma calúnia contra você e vai te apedrejar. Aí você está sofrendo e está sofrendo pelo nome de Cristo e você tem recompensa por isso. Mas se você está sendo apedrejado por estar errando, você não tem recompensa por isso. Você errou, você tem que pagar. Não tem o que fazer. Porém, se você está sendo apedrejado injustamente, você vai ter recompensa por isso e o teu Deus ainda vai sair em teu favor. E ele vai fazer com que isso dê uma volta para que você saiba que é o Deus que você serve. Mas aí, se nós estamos sendo apedrejados pelos nossos erros, não te glorie por isso. E nem diz, Deus vai sair no meu favor, nem escute aqueles hinos que diz, o Senhor abate o meu inimigo, o Senhor... Não adianta ouvir esses hinos e ainda cantar como se estivesse rebatendo as afrontas por aí, não. Porque nessa posição você ainda não está sendo humilde, Deus não está te contemplando como um verdadeiro servo e você precisa ainda passar por mais situações. Então, o homem inventou hinos assim e aqueles que estão sendo massacrados, eles precisam de um refúgio. Então, eles vão procurar refúgio em qualquer lugar, seja no hino, seja no irmão ali que não está sabendo de nada, mas vai aconselhar ele do jeito que ele passou a informação, né? Às vezes a pessoa está toda errada, mas quando ele vai falar para o próximo, ele diz assim mesmo, olha, os irmãos de lá falam isso, fizeram isso, mas ele não conta o motivo pelo qual ele aconteceu aquilo. Ele não conta nada a respeito da vida dele, o podre que ele praticou, a situação que ele fez. Não é isso? Para que a balança fique equilibrada. A pessoa simplesmente conta o quê? Contra o que está sendo vindo contra ela. E ela precisa de pessoas para apoiar esse pensamento. Então, de uma certa maneira, você está começando a criar facções dentro de uma igreja. Né? Bom, vamos voltar para a palavra do Senhor. Abraão, né? Então, só para ressaltar, no Gênesis 2:25 ele falou, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Então, eles não viam vergonha um no outro, mas já estavam ali. Não tinha malícia. Não tinha malícia. Quando ele descobriu, eles comeram, né, do fruto, algo aconteceu com os seres humanos. Ele passou a olhar mais os defeitos nas pessoas do que a glória de Deus. Porque mesmo que nós sejamos pecadores, ainda somos criaturas do Senhor. Mesmo que estamos falhando, podemos nós olhar para o nosso próximo e fazer que nem Jesus fez, né? Porque o primeiro Adão, ele fez isso aí. O primeiro Adão, a mulher foram prestar conta com Deus e a mulher disse, olha, o homem disse, olha, foi essa mulher que você me deu aí. Né? Então, quando ele comeu aquele fruto, de uma certa maneira, começou algo a se manifestar. Mas o segundo Adão, que é Jesus, nós somos a igreja, já falamos isso, né? A mulher que somos nós, a noiva, a igreja, erramos todos os dias. E Jesus poderia já estar nos condenando diante de Deus. Olha, essa mulher que tu me deu, essa noiva que tu me destes aí, essa Deus é fiel que está aí, ó, só problema. Vamos assinar aí uma carta de divórcio, não dá, eu já me vejo meus servos, já passaram por muitas coisas, já viram muitas situações, mas mesmo assim eles não querem mudança. Mas o segundo Adão, ele não faz isso ainda. Porque vai chegar o tempo dele fazer isso? Vai. É o tempo do julgamento. Aquele que você não pode falar nada. Você chega diante dele, condenado. Pronto. Ah, mas Senhor, condenado. Senhor, condenado. Por quê? Tu quer que eu te explique? Eu vou só simplesmente acionar a tua mente aí esquecida do que você praticou lá. E você não quis mudança. Você estava querendo apoio para o seu erro. Você não queria mudança, não. Você queria apoio para a situação que você estava carregando e você estava praticando. Abraão realizou a vontade do Eterno em honra, né? E honrar Sara em vida e em morte, dando a ela o melhor que o Eterno lhe proporcionou, não a deixando largada em uma terra qualquer em meio à sua peregrinação. A promessa que o Eterno fez a Abraão foi que ele daria uma descendência dessa linhagem real de sangue,
honrando o compromisso do marido que Abraão exerceu, não deixando Sara pelo meio do caminho, e a promessa foi feita. Gênesis 17:15 diz assim: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. O 16: porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. Olha só. Olha a promessa que Deus ele concretizou no momento de caminhada que ele viu Abraão, né? Ele disse assim: Abraão, saia da tua terra, saia do meio dos teus parentes, mas ele não disse: deixa a sua esposa que não dá filho para ir para trás. Eu tenho que gerar filho de você, tem que sair, a promessa foi feita para você, mas a mulher que está do teu lado aí, ela não consegue gerar filho. Então o que é que acontece? Abraão, a promessa está contigo. Então, a mulher que você olhar e você se casar, vai ser bênção também. Não sei se quem encantou Abraão foi a beleza de Sara. A beleza de Sara tirou o problema que existia nela, né? Mas antigamente não existia esse detalhe de muita beleza não, tá, amados irmãos? E antigamente existia essa questão da descendência mesmo. O homem tinha que ter uma mulher para gerar filho. Por isso que ele casava com mais de uma mulher. Que é esse que era o propósito dos povos antigamente, gerar crianças, é isso? E tanto é que você vai ver que não foi Abraão, foi Sara, não foi que deu a ideia abençoada lá para Abraão concluir a promessa sobre a sua vida. E Abraão estava na dele, né? Abraão estava seguindo a vontade, a fé que ele saiu da casa dele. Abraão estava com fé, ele disse: não, eu acredito que o Deus a qual me chamou vai mudar essa situação. Eu não vou mudar no meu pensamento. Né? Não tenho. Imagine que se isso passasse, com certeza, né? Abraão, não vamos dizer, eu posso conjecturar com certeza, que isso deve ter passado pela cabeça de Abraão, sim. Né? Já que ele vivia numa comunidade onde, para o patriarca ter e manter o seu patrimônio, ele deveria o quê? Gerar filhos para manter, né? Imagine ele sair de lá casado com uma só mulher. Né? Nem Jacó, que foi o seu neto, né? Jacó foi neto de Abraão, sim ou não? Quantas mulheres esse abençoado teve? Jacó? Isso. Isso. Mas ele teve mais duas ainda, né? Isso, ajudadoras, escravas, alguma coisa, né? Só que era a mulher dele, senão ele não, né? Vamos lá. E Abraão, muito antes, teve uma só mulher. Respeitou Sara até a sua morte. Não é isso? E olha que esse homem não tinha ideia do que poderia e como poderia acontecer dessa promessa de Deus sobre a sua vida. Vou te dar filhos, Abraão. É isso que nós temos que colocar sobre a nossa cabeça, né? Dentro de casa, dentro da nossa jornada. Deus, ele te chamou, te fez uma promessa. Mas ele te chamou, te fez uma promessa em situações e circunstâncias impossíveis de se concluir ou de se realizar aquela promessa. A mesma coisa com Abraão. Ele chamou Abraão numa situação que seria impossível aos olhos dos homens realizar aquela promessa. Mas esse homem ainda assim continuou. Não, vou caminhar. Eu sei que esse Deus que me chamou, ele é diferente. Né? Não é igual a todos os outros por aí, não. Eu vou manter essa situação que eu estou vivendo aqui agora dentro de casa, eu vou manter, eu vou continuar a caminhar, fazer o meu papel com Deus, anunciando, levantando o altar, dando testemunho dele e caminhar. Porque Sara achou que estava demorando muito.
No casamento sempre vai acontecer isso, de ambos os lados, né? Sempre vai acontecer isso de ambos os lados. Um dia vai ser a Sara, vai ser o homem. Outro dia a Sara do casamento vai ser a mulher. Só que aí é que está, né? Ainda bem que Deus não fez 2 Abraão e 2 Sara, né? Só para dizer assim mesmo, um dia seria Abraão que teria aquela ideia ali e outra versão, como dizem por aí, né? Que o mundo está dizendo, em outro universo, né? Abraão seria mulher e Sara seria homem, né? O mundo está ficando meio que... Eles não querem entender que esse outro universo é o mundo espiritual. Então, eles estão criando um outro universo com pessoas e personagens de acordo com a vontade, com que eles se entendem, com que eles realmente consigam se encontrar naquele universo que eles estão criando. Mas só existe o mundo espiritual e o mundo físico. Sempre o homem teve essa capacidade de criar historinhas durante toda a sua criação, só para que eles pudessem tirar Deus e criar os seus deuses e a sua história. O homem quer criar a sua própria história, separado de Deus. Mas aí é que nós estamos observando, né? Num casamento, às vezes, acontece isso. A mulher está naquela fé que Deus falou, né? Está naquela fé abençoada. Aí chega o esposo, com a mesma inteligência, consciência, raciocínio, então, e tudo que ele está falando não é um absurdo, porque no tempo dele aquilo podia. Né? Então, de uma certa maneira, verá uma verdade. O homem vai entrar com uma verdade para desvirtuar o pensamento da mulher, assim sucessivamente. A mulher vai entrar com uma verdade para desvirtuar a fé do homem. Não é isso? E ambos eram o quê? Servo de Deus, não é isso? Sara não era uma pessoa do mundo que Abraão casou, não. Ele disse assim mesmo, a partir de hoje nós servimos a Deus, ponto, acabou. Deus falou comigo, ele disse, não, se Deus falou com você, até porque se Abraão largasse Sara naquele lugarzinho ali, imagine Sara de uma certa, e a mulher ia morrer seca, a mulher. Né? Se Abraão largasse Sara, ela poderia, na sua beleza, poderia atrair muitas outras pessoas, mas ela ia morrer seca. E é isso que acontece com a nossa vida. Se nós largarmos a promessa do Senhor, nós não vamos deixar de casar. Vamos colocar esse exemplo de Sara, né? Sara não ia deixar de se casar, não ia deixar de participar de um lar, não ia deixar de participar de uma família. Ou se o homem dissesse assim mesmo, ela entrava numa casa e dissesse assim mesmo, olha, você é bonita, você é uma pessoa muito gente fina, você é uma pessoa muito legal, sonho de mulher. Só tem um problema, você é estéril. Você só tem 2 condições. Primeira, você aceita ser a segunda, enquanto eu vou pegar outra para gerar filho, porque você não gera, ou acaba por aqui. Não é isso? Naquele tempo seria assim. E ela ia ter que aceitar essas 2 possibilidades. Uma dessas 2 possibilidades ela teria que aceitar se ela não tivesse com Abraão. Então, se nós sairmos do lado da nossa bênção, nós vamos morrer secos. Mas não vamos deixar de viver a nossa vida. Mas no final morreremos secos. O milagre que Deus iria fazer não pode fazer, porque nós saímos do lado da nossa bênção. Isso quando existe um que está na fé, não é isso? Porque Abraão estava o quê? Na fé. Abraão estava na fé. Então, aí nós observamos através desta porção desta semana, nós falamos, a nossa leitura ela começou falando da morte, não foi? Da morte de Sara. E até na morte de Sara, nós vamos ver isso mais lá para frente. Vamos dar continuidade aqui. Então, Gênesis 17:16, né, que ele diz, porque eu hei de abençoar-te, hei de dar-te dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Reis e povos sairão dela. Olha só, e não precisou. Nesse exato momento aqui, Deus olhou e disse assim mesmo, Abraão, eu vi a tua fé. Olha só, vamos colocar pelo um outro ponto de vista. Sara
tinha outros recursos nas suas mãos para ela não aceitar ir com Abraão, sim ou não? Aparentemente ela não tinha recurso nenhum, né? Ela tinha que aceitar. Tem horas que Deus nos coloca em situações que diz assim mesmo, eu tenho que ir com ele, né? Eu tenho que ir com ela. Não tenho o que eu fazer, mas Deus fez uma promessa. Abraão, alguém tem que acreditar nessa casa, nessa promessa. Agora, se a conversa de Sara for contínua dentro da casa de Abraão, para tentar acelerar o processo da bênção, aconteceu isso ali no nascimento de Ismael, deu certo, Abraão, nasceu um filho, e ela começa a opinar de novo em diversas áreas da vida de Abraão. A vida desse homem não vai ser bem. Na primeira vez você viu que Sara deu aquela opinião, deu certo, sim ou não? Para ter filho deu certo, mas olha a dor de cabeça que apareceu depois. Né? Deu certo no começo, foi maravilhoso. Sara deu a sua opinião, que não era uma opinião de Deus, deu a sua opinião, Abraão acatou aquela opinião, gerou um filho, que era justamente uma promessa, ele ter um filho, mas Deus falou que dela viria o filho, não foi? Aqui o Gênesis 17, vinha de você, Sara. Só que aí, aquele filho nasce, e aquele filho não dá orgulho para Abraão. Aquele filho dá dor de cabeça. A mãe pela qual, a bênção pela qual foi gerada, essa criança também deu dor de cabeça para a casa de Abraão. Olha o problemão. E você consegue tomar iniciativa na sua vida e dizer, não, deu certo. Você vai lá na frente, conta o testemunho, dizendo, Deus, tu me abençoaste porque eu tomei essa iniciativa. Aí depois você vai ver que essa bênção está trazendo dor de cabeça atrás de dor de cabeça. E o testemunho parece que o maior testemunho vai ser esse quando as pessoas começarem a te olhar. Não é o que você fala ali. Né? O maior testemunho vai ser depois quando as pessoas começarem a olhar a sua vida. E vai dizer, foi esse testemunho que o irmão falou? Mas não está legal essa vida de Abraão, não. Não está legal a vida dele. Olha, esse filho aí que nasceu, essa bênção que nasceu aí, a mulher está criando discórdia dentro da casa, a mulher está querendo assumir a posição de Sara. O filho, aí nasce o filho da promessa. Aí os dois não se dão bem. O pai tem que expulsar todo mundo de casa. E quem é o pai que quer expulsar o filho de casa? Né? E Abraão teve que ter esse pulso firme aí. E pastor, isso aí que chama-se passar na frente do Senhor, que ela fez, né? E toda vez que Deus tem uma promessa nas nossas vidas, e nós tentamos ajudar o Senhor, chama-se passar na frente do Senhor. E isso aconteceu, sabe? Porque ela tinha a promessa, mas não soube esperar, e passou na frente do Senhor, tomando a decisão errada, né? Nesse ponto a gente observa um detalhe. Seria bom, né? Seria bom. Um conselho que eu vou dar para os irmãos. Seria bom, né? Deus, ele se revelou primeiro a os dois, Maria e José, ou só um? Só para Maria, né? Apareceu a ela, não é isso? Falou o que falou. Então, o que José foi fazer? José era um homem temente a Deus. Aí, eles foram orar. Imagine você entendendo essa palavra dizendo, se Deus apareceu a ela, tem que aparecer a mim também, para que a fé fique equilibrada, não é isso? Porque se só Deus apareceu só a Abraão, não apareceu a Sara. Então a fé não estava equilibrada. A fé maior era a fé de quem? Só de Abraão, né? Então seria o ideal se dentro desse casamento, se Deus revelou algo à esposa ou ao esposo, vamos fazer aqui, vamos orar para Deus também te revelar, para que você tenha a mesma fé que eu tenho, porque senão depois você vai fazer o papel de Sara na minha vida. Não é isso? Aí Deus foi lá e se revelou a quem? A José, né? Qual José que está nascendo no ventre dela é sagrado. Toma essa mulher.
né? Segure nas mãos dela, segure nas mãos dele, caminhe junto. Então agora os 12 estavam com a mesma fé, não é isso? Os 12 estavam com a mesma fé. Mas se aí Deus se revela só um, ele diz, tá bom, se Deus já se revelou, glória a Deus, vamos dar glória, vamos acreditar. Mas Deus se revelou só um. Quando chegar o momento de dificuldade que chegou, o coração daquele que não foi revelado vai ser o primeiro a tombar. No momento do aperto, o coração daquele que não foi revelado é o primeiro a tombar. Não foi no momento de dificuldade, no momento do aperto, no momento aquele momento que Sara disse assim mesmo, olha, eu estou cansado. Sempre a mesma coisa. Não vi nada. Essa promessa não foi feita nem para mim. Deus nem se revelou comigo. Mas ainda diz assim, o homem é fraco, a carne é fraca, a gente duvida, a gente passa por situações, Deus tem que entender. Mas por que Abraão não passou por isso? Então, de uma certa maneira, nós temos que entender e aprender isso, né? Deus, você que é a mulher ou o homem da casa, que está ali em oração, que você está na igreja, que você ora de madrugada, que você derrama-se na presença do Senhor, que Deus te revele e te revela os milagres e as bênçãos, aí você vai contra para o seu esposo, é coisa boa. Se você não fosse coisa boa, você não contava com o seu esposo. Pessoal, Deus te revela, olha, minha filha, você agora vai passar a morar lá na igreja, não tem ninguém lá, saiu, agora você vai morar lá. Aí Deus revelou para ti isso. Aí você vai lá e vai contar para o seu esposo. E agora? O que eu vou fazer? Né? O que é que você tem que fazer agora, depois que você aprendeu hoje? O que é que você tem que fazer? Por quê? Porque José estava arrumando a sua malinha, né? Diz, tu vai morar para lá? Então a igreja vai te sustentar, a igreja vai fazer isso, a igreja vai... Porque eu não. Vou ficar aqui. E vou, qualquer coisa, eu vou embora daqui, pego minha mala e volto para Santa Catarina. Se Deus se revelasse com a Rafaela, a pessoa, se eu falasse isso para ela, tu vai morar na igreja agora? Também. Mas eu não, não é? Não? Não. Então, o que é que ela tem que fazer? Orar. E eu também tenho que fazer o meu papel, né? Não tenho que só esperar que ela ore para que Deus se revele comigo. Mas se é algo que vai afetar a nossa vida, o meu papel é orar. Não é ficar em casa esperando vir para a campanha, Deus revelar na campanha para mim aquilo que é uma coisa particular de vocês. Não é isso? Adonai fez a promessa a Abraão. Ele acreditou e guardou em seu coração, sendo que essa promessa era de dar a ele muitas nações. Porém, ele sabia que sua esposa ela era estéril e mesmo assim não cogitou a possibilidade de abandoná-la, como diz a Bíblia a respeito. Romanos 4:3. Olha o que diz lá em Romanos 4:3. Olha o que ele diz. Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Uma das coisas que nós temos que nos revestir é da justiça. Se Deus fez a promessa a Abraão e mostrou para ele, agora existe aquele processo, Deus te mostrou, e mesmo assim você ainda é vacilante na fé. Deus se revelou a você. Né? Nós temos que acreditar com todo o nosso coração, amados. Deus fez uma promessa a nós. Né? Mesmo que essa promessa, como eu acabei de falar para os irmãos, mesmo que essa manifestação não tenha sido no dia, você tem costume de dobrar o joelho com a sua esposa na madrugada e orar com ela? Tem aquele momento particular em que Deus diz assim mesmo, não, como só uma busca, eu vou me revelar só com quem busca. Agora, quando os dois estão buscando direto, então eu posso me revelar aos dois sem problema nenhum. Mas se você não tem, você vai ter que passar por isso. Né? Então, cria-se uma rotina entre você e a sua esposa, para que crie essa ligação, para que... imagine Abraão. Se Abraão não tivesse essa fé e não tivesse essa justiça, ele estaria olhando para Sara como Adão olhou para Eva, depois de ter comido a fruta. Ele ia olhar só problema em Sara. Ele ia olhar só os defeitos de Sara.
Aí depois ele está falando que nem alguns pastores falam por aí, olha, tu precisa ir para um spa, tu precisa ir fazer um botox, tu precisa fazer uma academia, tu precisa fazer um preenchimento, tu precisa fazer isso, tu precisa fazer tudo, né? Menos orar para que Deus possa me mostrar a tua beleza interior. Né? Para que Deus possa manifestar ali o que Abraão olhava de Sara. Tinha os defeitos? Tinha, mas ele não olhava para aquilo. Então ele permaneceu fiel, mesmo com os defeitos, os problemas que aconteciam, ele não olhou para as vergonhas, aquilo seria vergonha. Nesse contexto, nós estamos vendo que essa situação de Sara era vergonha para ela, não poder gerar filho. Então, Abraão entendeu que eu não tenho que olhar com os olhos que os homens olham. Eu tenho que olhar com os olhos da promessa que Deus fez. Deus fez uma promessa para esta casa, então é esta casa que vai alcançar esta promessa. Não é isso? Independente do que acontecer. Amém? E acreditando que sua mulher seria sarada e possibilitaria gerar um filho pelo poder do Eterno, como diz Romanos 4:19, né? Ele diz assim: não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Isso está lá em Romanos 4:19. Então, ele não atentou para esses detalhes. Se a gente usar muita a questão da lógica dos homens, do raciocínio dos homens, nós perderemos o contato com a fé, com o Senhor. Porque a gente olha e observa aqui que Abraão não atentou para esses pequenos detalhes. Não era pequeno não era, mano? Eram só os detalhes cruciais na vida de uma família. Porque se se Sara não pudesse gerar, a família dele ia acabar ali. Não é isso? E como era que essa é a questão da promessa? Alguns irmãos têm uma ideia? Como essa promessa continuaria? Será que ia acontecer, sim ou não? Só que se você colocar uma coisa, você vai ver que imagine quando Deus encontraria na face desta terra um homem como Abraão. Como que ele encontraria? Jeremias diz assim mesmo, olha: eu andei pelas praças, andei pelas cidades e não vi um justo. Quanto na vida Deus iria encontrar um outro Abraão? Ele poderia, o único jeito de dizer, não tem, não vou mais encontrar ninguém. O que eu posso fazer aí é criar um novo, do zero. Porque eu chamei aquele homem com 75 anos e eu não me arrependi de ter chamado ele. E ele acreditou naquilo que eu falei. É o jeito agora eu criar um do zero. Porque se eu chamar já uma pessoa que já tem um certo tipo de experiência nessa vida, vai querer usar a sua experiência para querer me ensinar como se caminhar. Aí ele vai ter que fazer um Samuel da vida. Vai ter que criar do zero. E dentro da casa do Senhor. Né? Já pensou? Quantos anos o Senhor não teve que esperar para que Samuel exercesse a função de sacerdote? Criar aquela criança do zero. E não era qualquer criança também, né? Porque teve outras 2 crianças que foram criadas do zero. Quem foram? No tempo de Samuel? Vamos, sei que é de manhã, mas vamos acordar, né? Qual é o nome dos 2 filhos de Eli? Esses homens nasceram, né? Criados do zero, nasceram dentro da casa do Senhor. Mas eles vingaram na fé? Não vingaram. É o trabalho que Deus tem para encontrar uma pessoa. Olha o trabalho que Deus tem para encontrar uma pessoa. Já imagine você. Olha o trabalho que Deus teve para te encontrar. Né?
E o mundo quer fazer justamente isso com você. Quando você coloque isso, você como crente, como servo do Senhor, coloque isso na sua cabeça. Esse raciocínio da Sara vai ser muitas das vezes o ambiente onde você trabalha, o ambiente da sociedade onde você vive, o mundo, quando não for a pessoa mais próxima de você que quer desvirtuar a tua fé. Ela não quer te afastar dos caminhos do Senhor. Ela quer eliminar esta fé. Só isso. Né? Ela não quer que você saia dos caminhos do Senhor. Ela só quer que você saia dessa fé que está incomodando ela. Imagine Sara. Se fosse uma mulher no tempo de hoje, tinha brigado muito com Abraão, não tinha? Mas como a Bíblia diz que Sara é uma pessoa temente, que chamava de Abraão de Senhor, ela tinha os pensamentos dela, mas quando ela tinha vontade de falar ali na face de Abraão, ela chegava suando na frente dele, dizendo assim, vou falar tudo para ele agora. Quando ela chegava lá, disse, diga meu Senhor. Né? Diga mesmo, mas se fosse uma mulher de hoje em dia, não. Chegava logo, pegava no pescoço, colocava na parede e dizia, olha, tem um negócio que eu quero te falar aqui. E se você levantar a mão para mim, tu está preso. Não é isso? Então, olha só, o desafio ficou maior agora para as mulheres de hoje em dia, não ficou? E para os homens também. Não foi só para as mulheres não, foi para os homens também. Né? Então, nós estamos aí numa situação que já não é mais uma questão do mundo. Nós estamos lidando entre nós estamos parando em obstáculo entre nós mesmos, amados. Nós não estamos vendo mais o mundo nos afrontar. Nós estamos vendo um irmão afrontando o outro, sendo o obstáculo um do outro. Como é que pode uma coisa dessa? Você vê aí os homens, os policiais pararem, mandar parar aqui o culto à noite. Você vê aí as pessoas começarem a fechar a igreja aqui no nosso bairro. Você vê aí as pessoas entrando aqui, fazendo bagunça. Você não vê, às vezes você vê até pessoas que não são tementes a Deus e nem à sociedade, querendo colocar respeito dentro da igreja, né? Como uma vez a minha irmã que evangelizava ali para aquele bairro chamado Pantanal, ela dizia que quando ela ia chegando, tinha ali numa esquina as pessoas ali, né, os jovens ali, os trabalhadores, aqueles que estavam ali de vigia, eles diziam assim mesmo, lá vem os irmãos, ninguém mexe com ninguém aí. Lá vem os crentes, aí todos aqueles que eram da parte do bandido, do tráfico, do roubo, diziam, lá vem os crentes, deixa eles passarem livremente. Mas se hoje em dia a gente já diz assim mesmo, quando existe um grupo de crentes que o irmão vai vindo lá na frente, faz o que o irmão de José fez. Lá vem um sonhador. Né? Já o José mal chega próximo dos irmãos dele, já fizeram a caveira dele. Aí a igreja está se matando. Lembra do trabalho terceirizado? O inferno está terceirizando o trabalho dentro da igreja. Aí, quem sabe a gente volta o tempo do apedrejamento. Só vai ficar quem realmente quer Deus, não é? Porque hoje nós estamos preocupados com o número de pessoas dentro das igrejas, não o número de almas que vai para o céu. Nós estamos preocupados com o número de pessoas que tem dentro das igrejas. E achando que quanto maior o número de pessoas dentro da igreja, aquela igreja tem a possibilidade de ser salva. Né? Por isso que a gente libera tantas coisas, é por isso que a gente releva tantas coisas, é por isso que a gente faz vistas grossas para tanta coisa. Aí quando chegar um tempo que Deus vai chegar conosco e vai dizer assim mesmo, olha Eli, acabou para ti. Não foi isso que Deus chegou com Eli e disse, olha, acabou Eli, não dá mais. Você vê os erros e você não fala nada. Você vê os seus filhos praticando aquilo que não deve fazer e você não os corrige. Você teme mais aos seus filhos do que a Deus. Não é isso que muitos pastores estão fazendo? Temem mais as ovelhas do que a Deus? Quando deveria corrigir, tem medo de falar alguma coisa, tem medo de corrigir, mas Deus mesmo falou para ele, ó, tu deverias corrigir os teus filhos, Eli. Deverias corrigir os teus filhos, porque eles estão em erro. Mas como você não faz isso, acabou para ti.
eu vou levantar outra pessoa. E Samuel precisou corrigir tanta coisa assim? Sim ou não? Não, porque o ambiente que ele criou era um ambiente santo, não foi? O ambiente que foi criado a partir da vida de Samuel era um ambiente que estava de acordo com a vontade do Senhor. Então ele teve um período de exercer a seu ministério bem, graças a Deus. É porque o que não estava agradando mais a Deus. Então é isso que acontece. Quando a gente releva e passa a mão, muitas das vezes não faz o papel de corrigir, vai chegar uma hora que o próprio Deus vai corrigir e você não vai suportar. E o posicionamento que era para você, Deus vai te tirar. Só para a gente finalizar. Romanos 4:20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, amando-a da mesma forma como se ela já tivesse lhe dado filhos. O eterno Deus observou esse gesto de respeito e abençoou com a cura o ventre de Sara. E até quando ela precisava descansar, ele quis um pedaço de terra para eles descansarem juntos, viverem juntos, atravessaram momentos difíceis juntos e ficaram até o fim juntos. Um homem que abraçou a promessa com a força do seu coração, acreditando que sua mulher lhe daria um filho e que seu filho não seria tomado dele. Uma fé que precisamos encontrar. É isso? Eles se casaram sem conhecer a Deus. Deus chamou eles, já estavam casados. Agora, se eles já estavam casados antes de conhecer a Deus, Abraão disse, então, selou. Agora, junto de Deus, isso daqui vai ser eterno. Ah, mas Abraão tem um problema aí, ela é estéril. Quem sabe dentro da casa dele não havia alguém, parente, pai, irmão, primo, sobrinho, dizia assim, Abraão, tu vai ficar casado com ela? Não vai te dar filho. Então o Senhor disse assim mesmo, olha, eu vou evitar isso, saia da onde você está. Vou evitar problemas com a tua família, porque a tua família é barra pesada. Vamos se separar, vamos ficar só vocês dois juntos lá no cantinho, eu que vou ensinar vocês. Ninguém vai opinar na vida de vocês, porque agora tu é o patriarca, é tu que manda. Tá legal, Abraão? É tu que manda. Não é mais o teu pai, não é mais o teu sobrinho, não é mais ninguém, é tu que manda. Então a partir de hoje, eu mando em você e você manda na sua casa. Estamos combinados assim? Aí Abraão, amém. Desse jeito está ótimo. Então vamos caminhar nessa fé. Você acredita no que eu vou falar para você daqui para frente? Acredito, Senhor. Então tudo bem, vou provar realmente se você acredita. Abraão foi chamado com 75 anos. Quanto tempo demorou para que Abraão pudesse gerar? Abraão não, para que o filho pudesse ser gerado na família de Abraão. Quantos anos ele tinha? 25 anos. Porque quando foi os anos que foi gerado o filho, quantos anos ele tinha? Isso é mais fácil, né? Amém, amados irmãos? Demorou a promessa, mas até hoje a gente fala de Abraão. Mas vamos ficar de pé nesta tarde, nesta manhã. Vamos agradecer ao Senhor e vamos tratar a nossa esposa como Abraão tratou Sara, não é isso? É isso, amados? Amém? Vamos passar a tratar assim? O posicionamento da fé e da promessa pode acontecer na nossa vida à medida que nós olhamos para a vida dele. Porque nós temos o hábito, nós temos o hábito de ouvir o fulano dali. Mas a fulano dali, o marido dela fez isso, aconteceu isso. Para de olhar para o fulano, amado. Olhe para a Bíblia. Não é isso? A gente tem o hábito de dizer, mas aconteceu na família do ciclano, mas aconteceu assim na família do fulano ali, aconteceu ali, não sei o que. Calma, peraí, deixa eu primeiro olhar na Bíblia. Você está aprendendo a ter contato com a Bíblia. Não vai dizer, mas o testemunho, não. O testemunho deles é o testemunho, estão com vida, cuidado, eles já estão com vida. Mas Abraão já não está mais. Agora o que nós temos é o legado dele. E se você quer o legado dele, faça o que ele fez, não é isso? Não olhe para o irmão, para o pastor, para o fulano, nem sabe, nem as mulheres. Não olhe para a irmã fulana de tal, não olhe para a pastora, não olhe para a missionária, não olhe para nada. Olhe para a Bíblia, olhe para a Bíblia. E tome o exemplo da sua vida na Bíblia, não dos irmãos ou de uma desconhecida que você nem conhece, que alguém falou para ti. Amém?
Bendito Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, nesta manhã nós estamos aqui para te agradecer por mais esse dia, Senhor, que tu nos deu através da tua palavra, o teu ensinamento, que o Senhor nos mostrou através da vida de Abraão e a vida da convivência que ele teve com o Senhor da glória com a sua esposa e a promessa que ele acreditou e quantos momentos difíceis eles passaram para que eles pudessem, Senhor da glória, abandonar a fé, não a jornada, mas a fé, Senhor da glória. Por isso, o Espírito Santo de Deus nos ajude a alicerçar esta fé, não nos deixa, Senhor, ainda que venha sussurro aos nossos ouvidos para tirar, Senhor, o foco da promessa, porque o foco que era para ser removido era o foco da promessa, não era o foco de abandonar a Deus, era o foco de tirar da promessa, e é por isso que muitos ainda não alcançaram suas promessas, Senhor, porque encontraram na sua jornada pessoas que fizeram o papel de Sara. Muitas, tanto homem quanto mulher, encontraram pessoas assim nos seus caminhos, e a promessa não se cumpriu. E a promessa ainda não se cumpriu, mas a promessa não está morta. Enquanto há vida, Senhor, eu creio que o Senhor pode realizar à medida do que os teus filhos entendem esta jornada, entendem este caminho.